amados irmãos, estamos mais uma vez aqui em Escola Dominical, né, para ouvir mais uma vez do Senhor nas nossas vidas. Hoje nós estamos com o Ministério de Missões, né, e estamos aqui com uma convidada muito especial para a gente. Antes de apresentar essa convidada, nós vamos ler Hebreus 13, de 1 a 3, que fala assim: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando sem saber, acolheram anjos. Lembram-vos dos encarcerados, como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmo, em pessoas, fosses maltratados. O autor dessa carta diz para que nós possamos estar tendo o amor fraternal, né? E lembrando de todos aqueles que sofrem, mas lembrando de todos aqueles que sofrem como se nós estivéssemos sofrendo por ele. Ou seja, esse é o amor que Deus requer de nós, né? E hoje a gente vai tratar de um assunto de missões, uma experiência com a nossa irmã Nira, né? Sobre o campo missionário. E ela fez exatamente isso. Ela foi para o campo missionário. É a nossa irmã Nira, né? O nome dela é Cidenira, para aqueles que não conhecem, mas é uma irmã amada que já esteve congregando conosco aqui. E para os mais íntimos a gente chama de Nira, né? Ela é mãe de Saulo e de Raabe, né? E se eu falar aqui a extensão da família, a gente vai ficar muito tempo. É irmã de Teizinha, irmã de Salete. Isso a gente não vai se estender aqui não, porque a família é grande dentro da igreja, graças a Deus por isso. Mas hoje a irmã Nira está congregando na Igreja Batista de Santa Cruz. Primeira Batista de Santa Cruz, né? E ela teve num campo missionário durante um tempo, né? Um tempo curto, mas com certeza ela viu ali, ela sofreu, né? Ela viu a necessidade da igreja interceder, a necessidade da igreja estar dentro de um campo missionário. E ela vai passar um pouquinho para a gente hoje da experiência dela como membro de uma igreja, indo até um campo missionário, né? Antes o Marcelo vai orar para a gente, pedindo a Deus direção para essa escola dominical. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, glorificado seja o teu nome. Queremos pedir a tua bênção, Senhor, sobre a vida da tua serva Nira, que vai trazer a experiência que ela teve no campo missionário, para que nós possamos, como igreja, também, aqui em Rio da Prata, termos a visão do reino de missões, de tantos irmãos que precisam estar no campo, precisar das nossas orações e também das nossas contribuições. Te agradeço, Deus, porque o Senhor está dando esse privilégio de termos esse momento de escola dominical com a nossa irmã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, vou passar agora algumas perguntas, né, para a nossa irmã, para que ela possa nos orientar naquilo que ela teve de experiência no campo. Lia, qual foi, né, a sua necessidade? Você viu ali a necessidade da população. Mas antes você nos fala onde você esteve, né? A adoração, como é que foi essa viagem? Olá, igreja, paz. Vamos lá. Eu estive em Porto Alegre, uma cidade de Arroio dos Ratos, é no interior de Porto Alegre, e nós tivemos uma viagem ali por 3 dias. Tá? Nós saímos na quinta-feira à noite, chegamos lá pela madrugada. Chegamos no aeroporto de Porto Alegre meia-noite e fomos muito bem recebidos. A igreja estava lá, o missionário, uma parte da igreja, para nos receber ali no aeroporto. E nós ficamos a sexta, o sábado, e regressamos no domingo. Éramos para ficar 3 dias completos, mas devido à pandemia, a dificuldade de passagem, nós conseguimos passagem para o domingo pela manhã, então nós voltamos mais cedo. Então a atuação mesmo no campo foram 2 dias, a sexta e o sábado dos dias 20 e 21 de novembro. Lá essa família é uma família missionária. É uma família missionária. Esse casal era daqui do estado do Rio de Janeiro, tá? Eles são batistas também, e foram para Arroio dos Ratos. A necessidade daquela população. Ela é uma cidade assim de interior. A população
bastante simples, pessoas muito humildes. A maioria vive da agricultura, né, plantações, e tem um pequeno comércio. E o interessante Arroio dos Ratos, que chamou a atenção desses missionários, que é uma cidade onde tem o maior índice de suicídio aqui no país. E eles foram para lá sabendo dessa necessidade, sabendo da atuação naquela população onde tem muita feitiçaria e um índice muito grande de suicídio. E você, assim, você falou que foi a motivação da viagem, né? Foi essa questão... Ah, não, essa foi a necessidade da população, que você perguntou. Isso. A motivação de eu estar nessa viagem. Pois é, a Junta de Missão, tanto a nacional quanto a Junta de Missão Mundial... A Batista, né? A Junta de Missão Batista, sim. Eles têm parceiros. O que são os parceiros? São pessoas que adotam missionários e ajudam com oferta, né? E no caso, há 5 anos, esse casal, o Marcelo, o Sérgio Murilo e a Andréa Glória, eles estiveram lá na igreja, falando do trabalho dele, do projeto dele, falou sobre Arroio dos Ratos. E quando eu vi, aquilo me tocou muito. E eu resolvi ser uma parceira. O que é ser um parceiro? Você adota e mensalmente você contribui com uma oferta. E aquela oferta vai para a missão, para a junta de missão, e lá eles encaminham para o missionário, né, o qual nós temos a adoção. E eu conheci o trabalho deles. Então, a minha motivação foi que quando a igreja resolveu fazer essa viagem, o pastor resolveu fazer essa viagem, o Sérgio Murilo, ele é meu parceiro. Eu sou parceira dele. Ele é o meu missionário adotado. E eu queria conhecer o campo da onde eu adotei, o campo que ele atuava. Eu já sabia das dificuldades de Arroio dos Ratos. Então, cada vez que você faz uma oferta, a missão manda um e-mail para você, agradecendo a oferta e dizendo onde foi utilizado aquele mês as ofertas, qual as dificuldades do campo e o que evoluiu com a sua ajuda. Então, aquilo criou dentro de mim assim, um desejo de conhecer mais de perto. Então, essa foi a motivação de eu fazer essa viagem. E quando você foi, e ao chegar lá, e todos esses dias que você passou, qual foi a experiência mais marcante que você teve naquele local? A experiência marcante foram 14 conversões. Nós fomos numa equipe de 18 pessoas e ali o trabalho foi de evangelismo, tanto nas ruas como nos comércios. O nosso missionário, ele trabalhava com uma bicicleta. Assim, na cidade, ele sai evangelizando com aquela bicicleta pela cidade. E hoje, com esse tempo que ele já está lá, acho que 8 anos, já tem uma igreja formada, uma congregação. Quando ele foi não tinha nada. Era ele, a família dele, que saía assim, boca a boca, pregando um trabalho de formiguinha. E hoje a igreja já tem 38 membros. E o nosso trabalho foi assim, nas lavouras. As pessoas lá têm uma fé que se você for orar pela lavoura, Deus vai mandar a chuva no tempo certo, Deus vai mandar o sol no tempo certo, aquela lavoura vai ser abençoada e eles vão produzir bem. Então nós tivemos esse evangelismo nas lavouras, nós tivemos evangelismo nos comércios, que é pequenininho, mas os comerciantes, quando sabia que vinha um pessoal do Rio, como ele já conhece o missionário, o trabalho dele, o carinho, ele é muito respeitado naquela cidade, então eles pediram, trazem eles para orar por nós. Então nós estivemos orando em comércio, nas lavouras, visitas em casa e culto infantil numa praça. Foi uma equipe que trabalha com as crianças da igreja justamente só para fazer o trabalho. Inclusive, alguns pais que hoje estão na igreja, devido a esse trabalho que a nossa igreja teve lá 2 anos atrás e fez esse culto infantil, as crianças começaram a ir à igreja e os pais hoje estão na igreja junto com as crianças através desse trabalho. Então, a minha experiência mais marcante foi numa lavoura de melancia, plantação de melancia, quando aquele agricultor aceitou a Cristo ali. E naquele mesmo momento ele se ajoelhou naquela terra, o pastor ajoelhou com ele e nós estávamos orando, era fim de tarde. E aquilo marcou muito no meu coração.
Então, naquele momento da oração, eu abri meus olhos, eu vi o sol se pondo, aquele sol bem avermelhado. Naquele momento não era nem para ter mais raios do lado, mas apenas um raio. Veio até em cima de onde nós estávamos. De repente, todos começaram a chorar. E nós sentimos que ali era o mover do Espírito Santo de Deus, aceitando aquele momento, se agradando do que estava acontecendo. Foi um mover assim, e foi algo que não foi uma emoção. Foi realmente uma ação do Espírito Santo. Ali eu vi, naquele sol, o olhar de Deus, aprovando aquele trabalho, né? Aquela conversão. E dentro disso, você teve um aprendizado no campo. Como membro de uma igreja, porque às vezes nós estamos muito centralizados ali dentro, né? Não saímos nessas missões. E isso aí foi um aprendizado no campo missionário. O que você pode falar sobre isso? Olha, meu aprendizado foi a gente viver a rotina de um missionário. Gente, que coisa difícil a vida de um missionário, você estar ali perto, dia a dia. Aquele momento assim, nós levantávamos 7 horas da manhã, tomávamos café, já tinha uma rotina de tudo que ele precisava. Hoje eu tenho que fazer visita tal, tenho que evangelizar em tal lugar. Então nós saíamos para a rua 8 horas da manhã. E dali eu tive em lavouras, né, igual eu falei, orando no comércio, fazendo visita em lares. Quando a gente via, já era 5, 6 horas da tarde, e o culto era às 7. Nesses 2 dias não teve tempo de voltar para trocar uma roupa, tomar um banho. O pastor, o missionário, a esposa, nós. É aquele dia de rotina. Aí você vê assim, o missionário precisa atender a família dele como outra pessoa. Sim. O missionário precisa de ter o tempo dele com Deus, o tempo dele, da vida própria dele, e nós sentimos a necessidade, como é que é você abandonar casa, família, pai, mãe, igreja, tá? Começar um trabalho e viver ali o sacrifício que é. Eu vi o que é ser a vida de um missionário, eu vi o que é a vida deles ali de perto. Eu vivi aquela rotina. Em 2 dias eu vivi isso. Porque ele não fez uma rotina para vocês. Não. Vocês é que cumpriram a rotina dele. Nós é que cumprimos a rotina dele. Nós é que cumprimos a rotina dele. Então, assim, a gente vê, né, que eles são homens como nós, o cansaço, você viu ali o cansaço dele também, né? Mas também a vontade de pregar o evangelho. E a motivação. Porque nós estávamos muito motivados por aquilo que fazíamos. 10 horas da noite chegávamos super cansados. Mas sabe o que é felicidade em Cristo? De você falar assim, cumpri. Só que para nós foram assim 2 dias. E na nossa realidade, aquele é o dia da vida deles. A gente não está aqui não. Mas eu quero fazer uma perguntinha para ela, é que a gente às vezes, como ela sentiu na pele, olha o missionário como um super-homem, né? Acha que ele vai para o campo e todas as provisões Deus vai botar ali sobre ele. Claro que Deus pode fazer isso, mas tem a nossa parte, né? E o missionário ele tem sonhos, né? Eu não sei se você teve a oportunidade de conversar um pouco com ele, mas eu creio que, como eu e você, temos sonhos de um descanso, de uma viagem, né, de um passeio, de um momento a 2, que eu acho que eles precisam, que como nós, às vezes, falamos assim... uma esposa muito ativa, muito parceira, que nós podemos ver. A Andréia é muito parceira. Tem 2 Sérgio, e 2 filhas. Uma casada e a outra ainda está no campo com eles, mas assim... Mesmo a filha casada está ali ativa no trabalho, tá? Segurando ali a barra na igreja, porque esses membros, esses 38 membros, são pessoas que estão começando a ter experiências. Então, a experiência vem da família do missionário, porque eles estão criando experiência agora. O importante de estarmos lá é esse incentivo, sabe? Deles saber que não estão sozinhos, que a igreja está presente na vida deles. Eu posso falar um pouco da importância da igreja? Claro. Com certeza. Gente, a importância da igreja. O que nós temos assim? Nós, como igreja, às vezes, pensa assim, tal mês é a campanha
de missões. Então, a igreja arrecada aquele dinheiro, enviou para o missionário, Cruz dos braços. esses braços. Ele está abastado, né? Enviamos. A minha consciência está tranquila em ver. Não, gente. Eu tive uma experiência muito diferente. Hoje eu sei. Inclusive, até falei assim, nossa, eu tenho que aumentar o valor da minha parceria, que o meu missionário precisa muito. É muita necessidade, gente, de ter parceiros. Necessidade mesmo. E eles não têm uma casa assim maravilhosa, não. É simples. Uma casa simples, uma vida simples, de humildade, tá? Um missionário que anda de bicicleta. Agora tem uma Kombi para levar, para fazer as visitas, porque é tudo muito longe, e com essa Kombi. E a missão, assim, a junta de missão conseguiu um ônibus para eles, para a igreja. E o que ele faz? O culto é às 7, 5 horas, 5 e meia, ele já sai, porque esses irmãos moram distante. A Você igreja entende? é bem afastada. A igreja é né? afastada. Então ele vai de casa em casa buscar os irmãos, e depois do culto ele vai de casa em casa. Levando. Quando ele chega, já é quase meia-noite em casa. Então Entendeu? você, Por causa da irmão, distância. que reclama muitas coisas, né, poderia se oferecer para passar um tempinho lá, né? Todos nós, né? Todos nós, Não, né? uma experiência para todos nós. Então, o que eu entendi assim, a igreja precisa orar. Irmãos, quando a gente for orar, não é orar assim, Senhor abençoe os missionários, não. Ore pela vida dele, conjugal. Ore pela vida dele, emocional. Ore, orar para Deus preparar assim, Deus enviar aquilo que eles necessitam. Orar pelos filhos, orar pela família, orar para Deus renovar a força, Sim, para Deus enviar pessoas. Recebi uma visita assim de um grupo de irmãos que fortalece, que né? fortalece. Você falou que Precisamos ele de ficou tão orar. alegre, né? Ah? Desculpa, mas você falou que ele ficou tão Muito alegre, alegre, quando ele muito conheceu alegre. você, que até então, né, ele conhecia a Nira de Ele nome, conhecia a né? irmã Cidenira de nome, que a irmã Cidenira é uma das parceiras, porque eles têm a relação dos parceiros, de onde vem. E quando eu cheguei lá e falei, eu sou a irmã Cidenira, do que minha parceira! E ele abraçou, ele me levou até a esposa. Olha, essa aqui é uma das nossas parceiras. O quanto isso foi importante para a vida dele. Entendeu? Eu falei assim, uma parceira veio me conhecer. Uma parceira veio ver o meu trabalho. Irmãos, nós precisamos de orar, precisamos de contribuir e precisamos doar as nossas vidas. Orar, contribuir e doar nossas vidas. E hoje eu entendi um chamado de Deus, tá? Esse ano já estou inscrita para ir de novo. Quero retornar ao campo novamente. E espero que a gente tenha trabalhos novos, diferentes. Mas o que eu entendi, que eu posso ser uma missionária aonde eu estou. Eu não preciso sair do meu estado, igual eles saíram. Eu não preciso sair da minha cidade. Eu só preciso me dispor daqueles que Deus colocar no meu caminho. A forma também, A forma né? como Deus vai me usar. Exatamente. Nós precisamos, então, pedir para que o Espírito Santo nos mova, né? Que o Espírito Santo nos incomode, né? A perguntar aonde eu devo estar, como eu devo agir, porque existem irmãos que estão no campo missionário fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer, mas eu tenho que também contribuir na parte social, né? Nós temos um livro que o autor ele diz que muitas das vezes nós só ficamos em oração. Às vezes nós falamos assim, Senhor, envia o alimento daquele irmão que está precisando. Ora, Deus precisa enviar? Ou você pode pegar e comprar e enviar? Né? Tem coisas que eu posso fazer e eu fico colocando para que Deus faça. Né? A experiência da irmã vem mostrar que nós precisamos ser esse parceiro, essa parceria, né? Então, que essa nossa reunião, que esse nosso encontro, né, seja para nos motivar, para nos fazer aquilo que a palavra diz, né, para que nós venhamos a fazer. E pode continuar, Nira, que você tem mais a falar aí dessa experiência. Não, eu vou fechar. Porque é muita coisa. E tem uma coisa assim, que eu não pude, né, divulgar imagens, né, e também nomes
porque hoje você trabalha de uma forma com preservar a identidade das pessoas. Então, como eu não tive essa autorização, eu não pude divulgar imagens, nem nomes, mas o trabalho foi encantador. Você sente realmente a presença do Espírito Santo, você sente que aquilo que você está fazendo está sendo aprovado por Deus, quando você vai realmente com amor. E dentro de mim nasceu algo diferente, um desejo muito grande de fazer mais. E eu quero terminar com uma frase que é do nosso missionário, tá? É uma frase que eu achei encantadora dele e vou terminar com essa frase. Ela vai fazer essa frase olhando para vocês, tá? Tá, legal. Eu sei o preço que foi pago por minha vida e o mínimo que eu posso fazer é dar o meu máximo. Palavras do missionário Sérgio Murilo, de Arroio dos Ratos. Amém. Amém. Eu vou pedir agora para que a irmã possa estar orando, para a gente estar encerrando. Valéria quer falar alguma coisa? Não, esse texto ele veio bem de encontro daquilo que a Nira falou, passou pra gente, né? Ele fala que seja constante o amor fraternal, não negligenciando a hospitalidade, lembrando dos encarcerados, dos presos, como se você estivesse presa. E como você passou por esse processo, né, de ir até o campo missionário, não como uma missionária, né? Assim, você foi uma missionária naquele lugar, nós somos um missionário, mas não uma missionária de campo, mas você foi ali conhecer o campo missionário, né? Então você viu ali o quão pesado é o dia a dia daquele missionário, né? É isso que a carta está falando, né? Hoje a sua oração é bem diferente de antes. Sim, Né? com certeza. E o desejo de fazer muito mais também. Exatamente, que antes você orava, abençoa aquela família, com certeza você orava, mas hoje Eu vi as necessidades Reais, deles, reais, e o cansaço pelo que eu preciso orar. orar, A né? Que você necessidade que viu, eles têm, da nossa oração constante, irmãos, é todos os dias. A necessidade que eles têm. você viu o Eles estão bem cansaço, distantes. porque ele não prepara só uma mensagem. Além dele preparar a mensagem, ele ainda tem que buscar. Ele cuida, né? Ele tem que Cuida do levar, dia a dia. né? Ele precisa de renovação. Agora você sabe, Senhor, no domingo é muito mais do que uma preparação de mensagem, né? Dê o fôlego, né? Para ele levar, para ele buscar, né? Então, é isso, eu acho que isso que é o texto, né? Que ele fala dos que sofrem mal, como se fosse com efeito, vós mesmo em pessoas fosse maltratado, ou seja, com efeito, vós mesmo conhece aquele cansaço do missionário. E lembrar, Valéria, que nós estivemos lá no tempo de pandemia. Então, o nosso trabalho foi muito limitado. Poderia ser maior. Isso, mas Entendeu? não foi em função... Foi em tempo de pandemia. O trabalho poderia ter uma extensão maior, mas foi limitado. mas Mesmo ainda assim, é uma cidade onde quase não teve casos de Covid. Então, quando chegamos lá, ficamos mais à vontade, apesar de todos os protocolos, usamos todos os protocolos, mas assim, ficamos à vontade. E uma coisa assim, um povo que recebeu a gente com o coração muito aberto. E alguns irmãos, eles têm preocupação com eles e com os seus ali ao lado. Por exemplo, quando nós saímos para visitar as plantações, um dos irmãos que levou, né, na lavoura dele, quando nós terminamos, ele falou assim: você pode orar pela lavoura do meu vizinho que não é crente? Nossa. Então nós estivemos em outras lavouras de pessoas que não eram evangélicas, e quando nós falamos e oramos e falamos daquele Deus que produz aquele, entendeu? A sensibilidade dele. Eles aceitaram a Cristo. E uma coisa linda, no domingo, essas 14 pessoas estavam na igreja assistindo o culto. E o que a gente tem recebido? O nosso missionário tem mandado mensagem: olha, aquelas pessoas que se converteram estão vindo à igreja. Olha, aquele povo que vocês pregaram, que vocês visitaram, estão vindo à igreja. 2 pessoas, depois que nós saímos dali, o nosso pastor dentro do Uber, 2 motoristas de Uber se converteram, e uma pessoa se converteu no aeroporto também. Entendeu? Com a nossa missão ali. Nós paramos, oramos pelaquela vida. Então o trabalho não ficou preso em Arroio dos Ratos. Foi assim, uma viagem de missão que se estendeu a outras pessoas.
uma Amém. funcionária do aeroporto e 2 motoristas de Olha Uber. só, né? Deus faz mais do que a gente pensa, do que a gente E imagina. para fechar, recebemos agora no ano novo, em dezembro, um vídeo deles colhendo as melancias, enchendo o caminhão, muitas melancias, e falaram, olha o que Deus fez por nós. E Vocês aquele oraram lá em reconhecimento. novembro, Esse né? reconhecimento. De Deus, que Deus é o Senhor. Deus né? é o Senhor. Então, Nira, a gente quer agradecer a você por estar aqui conosco na nossa EBD, né, na igreja que você já esteve, tanto. que você ama, que você é de coração, né? E que Deus possa continuar te abençoando nessa atuação do campo missionário, naquilo que você tem colocado para o Senhor para o ano de 2021, Sim. né? Que você tem colocado algumas coisas, que o Senhor possa te fazer realmente crescer e que você possa continuar esse trabalho aí. Obrigada, porque nos edificou muito, nos encorajou, né, a estar atuando também, porque Deus começa assim, né, de coisas tão simples, Ele faz coisas tão grandes, né? Então que Deus possa continuar te abençoando. Você ora pra gente para terminar, né, para que nós possamos também ter essa intrepidez, né, essa ousadia e esse amor fraternal que Hebreus nos chama. Amém. Amém? Paizinho querido, quero louvar, exaltar e engrandecer o Teu nome nesta tarde, estar aqui junto dos Teus servos. Senhor, quero engrandecer o Teu nome porque Tu és o nosso Deus. Eu quero Te agradecer, Senhor, por esse momento, em podermos, Senhor, compartilhar o que Tu tem feito em nossas vidas. Sabemos, ó Pai, que é obra do Teu Espírito Santo. Despertar em nós, Senhor, o desejo para fazer a Tua vontade. O desejo, Senhor, para fazer missões, evangelizar quem, Senhor, encontrarmos em nossos caminhos. Aquele, ó Pai, que Tu trouxer até nós. Que possamos, Pai, ter dentro do nosso coração essa responsabilidade contigo, ó Pai. Do ide, de pregar, de fazer. Pai, para que Teu nome cresça, para que Tua obra cresça, para que vidas, Senhor, sejam arrancadas da mão de Satanás e não sejam levadas para o inferno. Ó Pai, muito obrigado, porque Tu tem falado aos nossos corações. Obrigado porque Tu tem me chamado, ó Deus, para fazer a Tua obra. Amém. Que nós possamos, Senhor, estar sempre pronto para dizer, eis-me aqui. Abençoa esta igreja, abençoa, Senhor, o pastor Elias, abençoa, Senhor, cada membro, abençoa, Senhor, cada ministério, cada departamento, e que essa igreja cresça, Senhor, com esse amor de fazer missões para a Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, querido. Seja abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém.